Vamos lá, na aula de hoje nossa, vamos focar bastante no pré-natal, que é outra coisa muito clássica de prova e também é inadmissível você pisar na atenção básica sem ter esse modelo de conhecimento, porque é um dia todinho, né, que a gente destina à execução dos pré-natais. Da mesma forma, vou projetar, vocês veem o slide, veem a minha figura. Dúvidas no microfone, senão você coloca no chat e alguém me repassa a pergunta, tá certo? Vou projetar a tela para a gente começar. Gente querendo entrar. Então, olhem, pessoal, o que é o pré-natal? Pré-natal são consultas que devam garantir um processo gestacional saudável para toda a família. Para a mãe, para o pai, para o bebê. Primeiras informações importantíssimas com relação ao pré-natal. São, no mínimo, 6 consultas. No mínimo, 6 consultas realizadas. Essas consultas, elas são intercaladas médico, enfermeiro. Sendo que no pré-natal de baixo risco, o enfermeiro é o protagonista do processo. Ele tem capacidade para gerenciar com muita propriedade todo o processo. Agora, se o pré-natal for de alto risco, aí as coisas se invertem. O enfermeiro continua, sim, tendo um papel muito importante, mas o médico é quem assume o protagonismo nas consultas. Então, são no mínimo 6 consultas com uma captação precoce em até 120 dias. Eu preciso começar o pré-natal com até 120 dias de gestação. Como que se organizam o calendário das consultas? Até a 28ª semana, pessoal, as consultas são mensais. Uma consulta a cada mês. Da 28ª à 36ª semana, as consultas do pré-natal se organizam quinzenalmente. Uma consulta a cada 15 dias. A partir da 36ª semana, as consultas elas são semanais. Ou seja, uma consulta a cada semana. Então, para quem está chegando agora, comecei a aula falando que o pré-natal são consultas no mínimo 6 que visam garantir um processo gestacional saudável para toda a família. Isso inclui a mãe, o bebê, o pai, os irmãos, os avós, todo mundo que está envolto ali naquele contexto familiar. Captação precoce da gestante em até 120 dias e o calendário das consultas se organizam da seguinte maneira. Até a 28ª semana é uma consulta a cada mês. Da 28ª à 36ª semana, as consultas são quinzenais, uma consulta a cada 15 dias. E a partir da 36ª semana até o nascimento, as consultas são semanais, uma consulta a cada semana. Dúvidas, vão perguntando. Diferença entre pré-natal de baixo e pré-natal de alto risco. Vou repetir. O pré-natal de baixo risco é aquele que a gente subentenda que ele não vai me apresentar maiores complicações no seu processo. É um pré-natal que o enfermeiro tem propriedade para ser o protagonista e o médico fazendo participações esporádicas. Já o pré-natal de alto risco, as coisas se invertem. A gente detectou alguma complicação numa gestação anterior ou na atual gestação que requer que o médico seja o protagonista do processo. Mas a gente também não negligencia a importância da enfermagem nos pré-natais de alto risco. Então, observem. Fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe da atenção básica. Eu detectei um fator de risco naquela mulher, mas o pré-natal ele pode acontecer na unidade primária de saúde.
Uma idade menor do que 15 anos e maior do que 35, os extremos são perigosos. E uma altura menor do que 1,45 metros. São fatores de risco, mas que o pré-natal pode ser realizado na atenção básica. Situação familiar ou conjugal insegura, baixa escolaridade da família, é um fator de risco demais. Então, a gente precisa ter um lapso muito bom de orientação, para que, por exemplo, essa mulher consiga captar as nossas informações, que essa mulher tenha uma adesão ao processo de pré-natal e ao que vem por parto e puerpério. Índice de massa corpórea que evidencie desnutrição, sobrepeso ou obesidade. Nuliparidade, aquela mulher que nunca teve filhos ou que é multimultípara com mais de 5 partos. Infecção de trato urinário simplória ou anemia branda na gestação atual. Existem mais, eu coloquei só alguns exemplos de fatores de risco que permitem o pré-natal realizado na atenção básica. Se tiverem mais alguma, podem ir citando. Agora, referenciamento para o pré-natal de alto risco. Fatores de risco. Uma gestante portadora de uma doença infecciosa qualquer. Doença infecciosa é aquela que eu tenho algum micro-organismo que pode passar de um para outro por alguma via de transmissão. Lembre-se que em pré-natal a gente discute muito as vias de transmissão verticais. Mãe e filho, através do que? Do processo de pré-natal, de parto e de puerpério. Mãe faz uso também de droga ilícita. Vou referenciar para um pré-natal de alto risco. Esse pré-natal de alto risco, tradicionalmente, ele é feito em níveis secundários de assistência. Morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior. Então, volto a repetir, eu observo fatores de gestações anteriores e de gestação atual. Quem sabe me dizer o que é oligoâmio e polidrâmio? Quem me responde o que é? Primeiro, o que é oligodrâmio ou oligoâmio? Ah, Fernando, esqueci. Vamos lá. Preste atenção, o bebê está envolto, não é, em líquido, cavidade amniótica, líquido amniótico. Esse líquido amniótico é importante para prevenir traumas, esse líquido amniótico é importante para que o bebê consiga fazer movimentações intraútero, esse líquido amniótico que tem que diminuir em quantidade para aumentar contrações, mas em uma gestação habitual, ele depois girar ali em torno, né, de 1 litro, 1,5 litro. Oligoâmnio é pouco líquido amniótico, polidrâmio, muito líquido amniótico. Os dois são prejudiciais. Então, se não foi detectado em gestação anterior ou na atual, pré-natal de alto risco. Gemelaridade, fator clássico para encaminhamento de pré-natal de alto risco. Distúrbios hipertensivos da gestação. Pessoal, distúrbio hipertensivo de gestação não é somente a pré-eclâmpsia, não. Se você for fazer a prova com a ideia de que pré-eclâmpsia é só uma mulher com a pressão alta, tu vai estar mais perdido do que um cego no tiroteio. Eu tenho a hipertensão gestacional, eu tenho a pré-eclâmpsia, eu tenho a hipertensão crônica, eu tenho a eclâmpsia, eu tenho a síndrome HELP. Então, são vários distúrbios hipertensivos. E eu tenho também a clássica DM gestacional, que é uma diabetes diagnosticada em gestação, que pode ou não permanecer com a mãezinha no pós-parto. Também infecções urinárias de repetição. Uma coisa é uma infecção urinária perdida no pré-natal. Outra coisa é a mulher estar se queixando sempre, não é, de desconforto em região pélvica urinária, e sempre quando a gente está fazendo sumários de urina, as infecções estão ali presentes. Ou anemia grave, não é? Essas anemias graves com hemoglobinas abaixo de 8, por exemplo. Então, a gente está subindo. A gente começou com fatores de risco. Dava para fazer o pré-natal na atenção básica. Agora, a gente referenciou, não é? Para um nível secundário. Agora, quando é que a gente vai mandar essa mulher para o hospital? Para urgência, emergência obstétrica.
Síndromes hemorrágicas. A gente vai estudar lá na frente que existem síndromes hemorrágicas de primeira e última metade gestacional. Teve sangramento em primeira metade gestacional, ou é aborto, ou é gestação ectópica, ou é descolamento coramniótico, ou é hemolidatiforme. Teve sangramentos em última metade gestacional, ou é placenta prévia, ou é descolamento prematuro de placenta. Tudo é para o hospital, com exceção do descolamento coramniótico. Suspeita de pré-eclâmpsia, trocando em miúdos. O que é pré-eclâmpsia, professor? É uma subida da pressão arterial diagnosticada pós 20 semanas, que vem acompanhada de proteinúria. O que é proteinúria, professor? Proteína na urina. Ela vem com sinais também premonitórios de eclâmpsia. O que é eclâmpsia? É uma pré-eclâmpsia somada a uma convulsão. Ou uma crise hipertensiva, com APA maior do que 160 por 110 milímetros de mercúrio. Trabalho de parto prematuro, que é aquele trabalho de parto que acontece com menos de 37 semanas de gestação, ou com idade gestacional acima de 41 semanas. As colegas enfermeiras sabem as técnicas, né, que estão na assistência ali, que a partir de 41 semanas a gente busca a indução do processo de parto. Dúvidas nesse início de aula? A semana gestacional, Fernanda, é 20ª para ser pré-eclâmpsia. A partir da 20ª. A partir, né? Tá bom, ok. Isso. Vamos aos trimestres. A gente divide a gestação em 3 trimestres. O primeiro trimestre está aqui claro para vocês. A gente vai analisar o desenvolvimento embrionário. A embriologia é uma ciência fantástica. Quando o óvulo é fecundado por um espermatozoide, ele vira o quê? Um embrião. Um embrião vira feto com quantas semanas? Quem me responde? O Biquíni Cavadão faz essa pergunta numa música, né? Quem gosta de rock, né? A vida inteira de um inseto, o embrião para virar feto. Qual seria a resposta? Acho que 3 meses, não sei. Com quantas semanas de gestação o embrião vira feto? Com 8. Com 8 semanas de gestação, eu já digo que o embrião virou um feto. E já dá até para diagnosticar a gestação através de uma transvaginal, visualizando o famoso saco gestacional, que é a primeira estrutura do bebê que se forma, importante, não é, para a formação de placenta e cavidade amniótica. O segundo trimestre, ele é importantíssimo, ele vai da 14ª à 27ª semana, para a gente analisar o crescimento e o desenvolvimento do feto. É no segundo trimestre que a gente observa, por exemplo, algumas alterações no desenvolvimento, como, por exemplo, ele vir faltando um membro, ele vir faltando um órgão. Então, é no segundo trimestre que a gente observa isso. Por isso que a ultrassom que se pede nesse segundo trimestre, tradicionalmente, é aquela mais complexa, aquela morfológica. Então, é um momento de ganho de muito peso do bebê. Segundo trimestre não é da 14ª à 27ª semana. Já o terceiro trimestre, acima de 28 semanas, a gente vai estudar e se preparar para o parto. Lembrando que o parto a termo, ele vai de 37 a 40 semanas. 40 a 42 é uma gestação prolongada, acima de 42 é o pós-termo ou o pós-datismo, e antes de 37, prematuridade. Então, o terceiro trimestre, acima de 28 semanas, a gente vai estar a postos para o parto, avaliando nas consultas como é que está o controle, não é, da vitalidade fetal. Muitas coisas eu só executo a partir de 28 semanas, como, por exemplo, as manobras de Leopold, que os enfermeiros se perdem bastante, não é? A gente vê muita descrição de posicionamento errado. Se tiverem dúvidas, vão perguntando. Isso aqui, printem esse slide, Kaido. A gestação, ela tem sinais de presunção, de probabilidade e de certeza. Fernando, o que é um sinal de presunção? Sinal de presunção, meus queridos, é aqueles ditos pela mulher. Então a mocinha chega para mim e diz assim: Fernando, minha menstruação era para ter descido dia 10, deu dia 15, deu dia 25 e ainda não desceu. Amenorreia, ausência de menstruação.
Eu estou sentindo muita gastura, náusea. Eu também estou vomitando uma vez ou outra. O bico do meu seio está muito sensível. Eu estou indo no banheiro várias vezes, só que urinando em pequena quantidade. Polaciúria. São indícios de gestação? São. Como estão sendo ditos pela mulher, são sinais de presunção. Entenderam isso? Entendi. Sim? Entenderam? Eu entendi. Certo. Pronto. Depois do sinal de presunção, a gente avalia para as probabilidades. Os sinais de probabilidade são aqueles avaliados pelo profissional. Aí entram sinais com nomes de professores, de cientistas, sinal de EGA, sinal de Google. Já já eu vou mostrar ali a tabelinha para vocês. Por exemplo, a menina chegou para mim e contou os sinais de presunção, eu vou avaliar as probabilidades. Eu vejo que o istmo está amolecido, eu vejo que o colo do útero também está amolecido, eu vejo que a parede vaginal está com uma coloração mais violácea. Então, são indícios de que realmente ela esteja grávida, avaliados por mim, mas eu ainda não posso cravar a gestação. Já os sinais de certeza, como o próprio nome diz, eles cravam a presença da gestação. Beta-HCG sanguíneo dando reagente. Isso foi discutido ontem. O HCG, gonatrotofina coriônica humana, é um hormônio que circula em maior quantidade no organismo gravídico. Ele é depositado no sangue e na urina, em maior quantidade no sangue quando comparado à urina. Na urina, a gente diagnostica a presença através do teste de farmácia, que é apenas qualitativo. Apenas medir se tem ou não a presença do hormônio. O que a gente vai pegar a título de cravar é o sanguíneo, que é quali-quantitativo. Me diz se tem a presença do HCG e ainda me diz a quantidade. Então, um beta-HCG positivo, sanguíneo, com uma clínica sugestiva, que é uma clínica sugestiva, ela tem sinais de presunção e de probabilidade, a gente pode iniciar o pré-natal. Outros sinais de certeza, pessoal. O profissional conseguir perceber movimentações fetais. Isso ele vai conseguir entre 18 e 20 semanas de gestação. Outro sinal de certeza clássico, a ausculta de batimento cardíaco fetal. Isso pode acontecer a partir das 12 semanas de gestação com o Doppler, sonar Doppler, o aparelho. Ou a partir de 20 semanas com um instrumento de museu, chamado estetoscópio de Pinard. Por fim, outro sinal de certeza é uma transvaginal, feita ali em torno de 4 a 6 semanas, que consiga visualizar o saco gestacional. Professor, o que seria o saco gestacional? É a primeira estrutura do bebê que se forma, que vai originar posteriormente, nada mais, nada menos do que placenta e cavidade amniótica. Então, repetindo, é um slide importantíssimo. Sinais de presunção são ditos pela mulher. Fernando, transei com meu parceiro, possivelmente em período fértil, sem anticoncepção. Minha menstruação era para vir dia 20, deu dia 5 e não desceu. Estou vomitando. Estou indo no banheiro e urinando pouco toda vez que vou. Então, ditos por ela. Possa ser que realmente ela esteja grávida. Vou agora avaliar as probabilidades. Faço uma abertura vaginal com um espéculo e vejo que o istmo está amolecido, vejo que o colo do útero está amolecido, tem uma coloração violácea em região vaginal. Opa, a bola de neve está aumentando. Possivelmente ela realmente esteja grávida. E certeza para cravar, para a gente iniciar pré-natal. A gente só inicia pré-natal, é óbvio, com certeza da presença da gestação. Alguma dúvida nesse slide?
Não. Então, olha aqui alguns sinais de probabilidade, né? Sinal de Egar, amolecimento do istmo uterino. O que é istmo uterino, professor? É uma fronteirazinha que existe, né, entre o colo do útero, que é a fronteira, né, entre a parte externa e interna, né, do sistema reprodutor feminino, e o corpo do útero, que vai conter o endométrio, o miométrio e o perimétrio. Sinal de Goodell, esse é muito clássico. O colo do útero vai estar mais amolecido do que o de costume. Sinal de Piscatec, esse aqui dificilmente cai, ele também é mais complicado de ser avaliado. Amolecimento na zona de implantação do blastocisto. Olha aí o sinal de Chadwick, coloração azul arroxeada da mucosa vaginal e do colo. Esse a gente costuma observar bastante. Então, esses nomezinhos gostam de cair, é importante que a gente saiba o que cada um quer representar. Então, repetindo, sinal de EGA é o amolecimento do istmo uterino. A gente precisa saber o que é istmo uterino para a prova? Não, mas para trabalhar a gente precisa. É a fronteira entre o colo e o corpo do útero. Sinal de Goodell, o colo do útero está amolecido. Chadwick tem uma coloração mais azul violácea na região vaginal e no colo. Isso é o quê, professor? Está aumentando a irrigação sanguínea naquela região. O volume sanguíneo em uma grávida, ele duplica. Contrações de Braxton Hicks. Quem sabe dizer o que é isso? O que são contrações de Braxton Hicks? Deve ser o útero aumentando. Contrações de Braxton Hicks, pessoal, é o seguinte, são contrações falsas de trabalho de parto, que gostam de aparecer ali na segunda metade gestacional, em segundo trimestre elas já estão aparecendo. São contrações com intervalos muito espaçados e não tão dolorosas. Aí a mulher confunde que é a contração de trabalho de parto, mas a gente precisa orientar que contração de trabalho de parto é contração dolorosa e em curto intervalo de tempo. Então, essas contrações de Braxton Hicks são tidas como probabilidade. Positividade da fração do beta-HCG. Por exemplo, o teste de farmácia, ele não é certeza, não confunda as bolas. Certeza é o sanguíneo. E ainda existem algumas situações que o beta-HCG sanguíneo pode ir lá nas alturas que não seja condizente a uma gestação. A exemplo da mole datiforme, conhecida também como neoplasia trofoblástica gestacional ou gestação trofoblástica. O que é isso? É um tumor benigno que se origina, não é, por uma má formação do embrião e tem que abortar, não tem como essa gestação ter seguimento. Então, fique atento com o que esse beta-HCG está te mostrando, com o que esse teste de farmácia está te mostrando. E alterações na forma e do tamanho do útero. O útero, ele fica na região pélvica. Quando a mulher engravida, ele vira abdominal. Quando ela tem o bebê, ele tem que evoluir e voltar a ser pélvico. Com 12 semanas de gestação, eu já consigo palpar o fundo do útero enchendo a síntese pública. Então, muito atento também com essas alterações no tamanho do órgão. Então, esses são sinais de probabilidade averiguados pelo profissional. E aí estão os sinais de certeza que eu já expliquei para vocês, né? Os batimentos cardíacos fetais, entre 12 semanas eu já consigo, com o sonar Doppler. E o estetoscópio de Pinard a partir de 20 semanas. O profissional perceber movimentações fetais, entre 18 e 20 semanas ele já consegue. E a ultrassonografia, a famosa transvaginal, entre 4 e 6 semanas, já visualiza a presença do saco gestacional. Dúvidas? Vão perguntando. Esse slide eu mostrei ontem, não é? O teste qualitativo, não é, para detectar a gonatrotofina coriônica humana. A gonatrotofina coriônica humana, como já foi falado, é depositada em pequena quantidade na urina, detectável a partir desse teste. Fita C para controle, fita T para teste. Nesse primeiro modelo aqui, eu tenho um teste inválido. Por que inválido, professor? Porque nem a fita controle corou. No segundo modelo, é o teste que a maioria gosta, onde o controle corou, mas o teste não. Já nessa aqui, a casa caiu.
Corou o controle e corou o teste. Gravidez ali batendo na tua porta. Mergulhado, né? Claro, essa fitinha em urina, num recipiente limpo. Beleza? Quando eu explico isso aqui, eu sempre costumo falar também de testes rápidos. No pré-natal, a gente pede 4. VDRL, HIV, hepatite B e hepatite C. A mesma lógica de interpretação. Em todos os testes rápidos, corando o C e não corando o T, não reagente. Corando o C e corando o T, reagente. Não corando nem C nem T, teste inválido. E aqui eu mostro o quantitativo. O porquê quantitativo, professor? Ele é bem autoexplicativo. Está aqui, positivo. Então, ele me mostra a presença do hormônio. E me mostra também a quantidade. Essa quantidade dá para me olhar na referência aqui, ó. Semanas após o último período menstrual, 1 a 4. E me diz ali o que, é que a gente espera encontrar. E assim sucessivamente. Na mole datiforme, o que é que eu vou suspeitar? Vai dar um valor estratosférico aqui. Um valor na casa dos milhões. Então, por isso que eu digo, não é? Para quem for trabalhar, né? Para o trabalho, todo mundo aqui é técnico de enfermagem, se, né, por um acaso não passar, que vão passar, vão aplicar isso no seu estágio, vão aplicar isso no seu serviço. De olho nesses resultados desses exames. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto na aula, ou tá tranquilo? Tranquilo, Fernando. Tranquilo? O restante? Vamos lá. Exames. Isso aqui confunde muita gente. A primeira consulta de pré-natal, pessoal, ela dura mais de 1 hora, sem dúvida alguma. Porque eu vou, né, preencher um monte de papel, pré-natal, cartão de gestante. Eu vou ter que fazer uma boa entrevista, um bom exame físico, pedir uma porrada de exames. Então, estão aí. Na primeira consulta, no primeiro trimestre, de preferência, né, porque a gente viu que a captação tem que ser em até 120 dias, eu peço tudo isso aí. Hemograma. Hemograma é o famoso exame de sangue, onde eu vou avaliar os elementos figurados. Hemácias, células que fazem o transporte de oxigênio, tendo o ferro como cofator para a hemoglobina fazer esse serviço, os glóbulos brancos para a gente avaliar as defesas corpóreas e as plaquetas para a gente estudar os processos de coagulação. Tipagem sanguínea e fator RH. Isso aqui eu peço se for mãe de primeira viagem. Porque se for uma multípla, eu já sei o tipo sanguíneo dela. Por que eu preciso pedir isso aqui? Porque o sangue da mãe, sendo RH negativo, eu preciso referenciá-la para o pré-natal de alto risco. Porque se o pai for positivo, o filho vai poder nascer com sangue positivo. E a gente estuda na anatomia humana que sangue positivo não se dá com sangue negativo. Doença hemolítica do recém-nascido, o sangue da mãe destrói o sangue do filho, conhecida também como eritroblastose fetal. Se o sangue da mãe for negativo, no segundo trimestre eu vou pedir, não é, uma repetição de um outro exame pedido no primeiro, chamado de Kumzindi reto. Tá bom? Glicemia de jejum, é claro, para avaliar, não é, os processos diabéticos da vida, para verificar se essa mãezinha, não é, ela tem, não é, já uma diabetes traga antes de engravidar ou uma diabetes desencadeada pela gestação. Lembrando que o critério de rastreio do DM gestacional ele é bem severo, né, porque a partir de 85 mgdl, aqui no material está mostrando 75, mas na prática clínica a gente bota mais 10, né, de margem. A gente pede o famoso TOTG, teste oral de tolerância à glicose, conhecido também por aí como teste da garapa. Quem assistiu a aula de diabetes já me viu falando dele, não é verdade? Vai em jejum ao laboratório, verifica se a glicemia, o ideal é que dê menor do que 100. Toma 75 gramas de açúcar da garapa e depois de 2 horas eu verifico de novo. O ideal é que dê menos do que 140. Como é que eu cravo a DM? 2 horas depois da ingesta da garapa, dando maior do que 200 mgdl, você é diabético em qualquer local do planeta Terra. Lembre-se que não vamos estudar por osmose, não. Vamos gravar as coisas. Hemoglobina glicada maior do que 6,5, diabético.
Duas glicemias de jejum em dias sucessivos maiores do que 126, diabético. Duas glicemias pós-prandiais em dias sucessivos marcando maior do que 200, diabético. Mas o que a gente usa mesmo no trabalho é o quê? É o TOTG. Tá bom? A gente vai falar de DM gestacional mais na frente. Teste rápido para sífilis. Estudamos sífilis ontem, doença de transmissão vertical. Treponema pallidum, bactéria que causa. Lembre-se que eu tenho, né, o tratamento com a penicilina e a sífilis em 4 estágios. Latente, onde eu tenho ali o período de janela imunológica. Sífilis em estágio 1, o cancro duro, ferida única, borda dura, fundo translúcido. Estou falando rápido que é revisão. Estágio 2, eu já tenho, né, uma sintomatologia presente com lesões por todo o corpo, com queda de cabelo, emagrecimento profundo, caquexia. Eu tenho o estágio 3, onde eu já vou ter problemas não é, pesados, cardiovasculares, neurológicos, articulares, tá certo? Teste rápido para o HIV, porque eu diagnosticando o HIV naquela mãezinha, é claro, eu faço um controle da doença nela e posso fazer com que o bebê venha ao mundo com carga viral muito pequena nos seus fluidos corpóreos. Toxoplasmose, daqui a pouco a gente entende as sorologias. Eu peço sorologia para toxoplasmose e para rubéola. No terceiro trimestre, eu repito a sorologia para toxoplasmose. Se o anticorpo de memória, que é o IgG, der não reagente, também vou pedir sorologia para hepatite B e hepatite C. Urocultura, urina tipo 1, os famosos sumários de urina. Ultrassonografia obstétrica, é claro que eu tenho que pedir uma ultrassom. Esses outros aí, em asterisco, o Ministério não obriga a pedir, mas se o teu município tiver como ceder, é bom fazer, né? Um citopatológico, uma coleta de secreção vaginal e o parasitológico de fezes. Dúvidas sobre algum exame desse? Que não necessita o patológico. É uma prevenção. Agora é assim, você viu lá no sinal de probabilidade? A maioria daqueles sinais de probabilidade eu vou ter que abrir a região íntima da mulher com um espéculo. Sinal de Gödel, sinal de Ega, sinal de Piscasek. Então não é uma coisa de outro mundo, não. E nem é contraindicado uma gestante fazer prevenção, né? Eu só não vou poder fazer coleta de endocépse com escova endocervical, porque a escova pode servir como um rompedor de bolsa amniótica, induzindo a parto prematuro. Dúvida? Então, só repetindo, né, no segundo trimestre, que vai da 14ª à 27ª, eu vou pedir o TOTG, se a glicemia de jejum tiver dado maior do que 75 mg/dl, e vou pedir, não é, um cumbus indireto se a mãe for RH negativa. Terceiro trimestre, finalzinho de gestação, eu peço esses aí. Hemograma, glicemia de jejum, cumbus indireto novamente, VDRL para sífilis, HIV, sorologia para hepatite B, novamente cultura, bacterioscopia de secreção vaginal e, como eu falei, repete o da toxoplasmose se o IgG, que é o anticorpo de memória, der não reagente. Então, foca nesses exames aí e observa que existem alguns que são de repetição, tá bom? Existem alguns que são pedidos no primeiro e no terceiro trimestre. Dúvidas, meu povo? Dúvidas? Posso seguir? Fernando, gestante RH negativo, primeiro filho, só acompanha COMBS, né? Acompanha COMBS mensalmente? Isso, é assim. Como todo mundo já deve ter estudado nos seus capítulos prévios, a eritroblastose fetal ela não acontece, né, na primeira gestação.
Por que ela não acontece na primeira gestação? Vou falar de uma maneira bem vulgar. Porque não dá tempo da mãe produzir os anticorpos contra o sangue RH positivo do filho. Na segunda, como ela já tem previamente produzidos, o problema aparece. Então, a lógica é a seguinte. A mãe, já na primeira gestação, sendo diagnosticada como RH negativa e o pai sendo RH positivo, eu já vou começar a trabalhar nesses cúmulos indiretos visando o quê? O não acontecimento na segunda gestação. Tá bom? Então, qual é o último capítulo de tudo isso? É a aplicação da famosa Mater-GAN. Tá bom? Então, esse é o trâmite, né, de trabalho com uma mãe RH negativa. Certo. Assim, nesse caso de fator RH negativo, eu excluo a figura assim do pai. Né? Porque, assim, você não vai, muitas vezes, pode acontecer de o pai não ser, o dito pai não ser o pai da criança. Aí, muitas vezes, eu excluo essa figura e fico acompanhando só a mãe. Faz de conta que a figura é somente ela. Porque, assim, se a mãe é negativa e o pai é positivo, vai poder nascer um filho negativo ou positivo. Agora, se a mãe é negativa e o pai é negativo, menos com menos na matemática é mais, mas menos com menos na biologia continua sendo menos. Então, o filho tem que nascer negativo. Então, se a mãe é negativa e o pai é negativo e nasce um filho positivo, alguém andou pulando a janela. O pai não é o pai da criança, como diria o grande ratinho no seu clássico DNA, tá entendendo? Só que hoje em dia ninguém mais tem, não é? E isso como uma forma de determinar a paternidade, mas é genética, tá entendendo? Como é que nasce um filho positivo se a mãe é negativa e o pai é negativo? Qualquer cruzamento que você fizer, quem estuda genética, vai dar izinho, não tem como nascer, tá entendendo? Estão entendendo? Estou entendendo. Agora vai dar dor de cabeça quando a mãe é negativa e o pai é positivo. Aí a gente tem que fazer a conduta para evitar. E por mais que a gente bata na tecla da importância de estar fazendo pré-natal, tem mãe que não faz e o problema acontece. Né? Quando a gente for estudar o capítulo de parto, né, a clínica obstétrica, a gente debate melhor isso. Dúvidas? Posso passar? Não. Oi? Certo, pode seguir. Posso seguir, né? Então, estão aqui os testes rápidos, né? Como eu falei para vocês. Por que esses testes rápidos são importantes? Repito, é o que é o mais barato, é o que está mais próximo da gente, é o que está lá no postinho de saúde. Mas esses testes rápidos em si, eles apresentam, sim, determinadas falhas. Ele tem a mesma lógica de uma sorologia. Detectar a presença de anticorpos específicos da doença no soro. Agora, existem, por exemplo, outros testes mais fiéis que eu posso ir evoluindo na medida que eu estou suspeitando. Por exemplo, o HIV. A gente pode pedir o ELISA, a pesquisa de anticorpos ELISA, o Wechsler-Bolot, que é o padrão ouro, a cultura viral, estão entendendo? A gente não chega de cara pedindo isso, não. Porque desde quando o SUS é SUS, a gente sempre começa a investigação pelo método mais barato e a gente vai evoluindo na medida que o mais barato não me deixa claro aquela coisa. Tá bom? Então, a lógica desses testes rápidos é isso. É um meio barato, muito bom, diga-se de passagem, de esclarecimento inicial da presença ou não de uma determinada doença. Entenderam? Posso passar? Pode sim. Pode sim, Fernando. Ó, isso aqui é o que confunde muita gente. Tem um bocado de enfermeiro amigo meu, com toda a franqueza do mundo, que às vezes recebe essas sorologias e manda foto pra gente dar uma luz. O que seria, professor, esse IgG, esse IgM? Vamos lá. São anticorpos, imunoglobulinas. O IgG é um anticorpo de memória. É excelente quando o IgG vem positivo. Isso quer dizer que você tem memória contra aquela doença. Ou seja, trocando miúdo, certamente você não adoeça mais, porque você tem memória. Como é que se formou essa memória? Ou porque você pegou a doença uma vez e não pega mais,
processo de imunização ativa artificial ou porque tu tomou uma vacina. Então, vamos lá, quem já tomou as 2 doses da vacina da Covid ou a dose única, daqui a um tempo, se fizer uma sorologia para ver, não é, a Covid-19, o IgG tem que estar reagente, porque tu criou memória, mediante o quê? A vacina que tu tomou. O IgM, ele é o anticorpo que me mostra uma infecção aguda. O que é uma infecção aguda, professor? O micro-organismo está ali presente no teu organismo e a qualquer momento ele pode causar a doença. Então, qual é o melhor resultado possível de sorologia? É o IgG dando positivo e o IgM negativo. Isso implica dizer que tu nem entrou em contato com o micro-organismo e se por um acaso tu entrar, tu tem memória, tu não adoece. O resultado intermediário é o IgG negativo e o IgM negativo. Tu não entrou em contato com o micro-organismo, mas se tu entrar, tu pode adoecer, porque tu não tem memória imunológica. E o resultado ruim é quando dá IgG negativo e IgM positivo. Tu tem um micro-organismo no corpo e não tem memória. Lembra que eu falei que a sorologia para toxoplasmose a gente repete no 3º trimestre se IgG der negativo? Que é para o quê? A doença que preocupa. No 1º trimestre ela não tinha memória contra essa doença. Quem conseguiu entender essa lógica que eu expliquei? Geralmente não entendem na primeira explicação. E aí? Querem que eu explique de novo? Não. E aí? Eu quero que o senhor explique de novo qual é o melhor. Pronto, eu vou até voltar só para mim aqui. Ó, vamos lá. Primeiro, a gente, nessas sorologias, necessita compreender o que é IgG e o que é IgM. São anticorpos, são imunoglobulinas, defesas corpóreas. O IgG é um anticorpo de memória. Então, ter ele reagente é excelente. Indica que eu não vou mais adoecer daquela patologia. Já o IgM é um anticorpo que indica infecção aguda, ou seja, indica a presença do micro-organismo no meu corpo. Quando a sorologia dá IgG positivo e IgM negativo, é muito bom, porque eu nem tenho micro-organismo no corpo e se por um acaso eu entrar em contato, eu não adoeço, porque eu tenho memória. O resultado que nem fede nem cheira é o IgG negativo e o IgM negativo. Eu não tenho micro-organismo no corpo, mas se por um acaso eu pegá-lo, eu posso adoecer, porque eu não tenho memória. E o resultado que é ruim é o IgM positivo e o IgG negativo. Ou seja, eu tenho um micro-organismo no corpo e a qualquer momento eu posso adoecer, porque eu não tenho memória. Então, a gente pede sorologias no pré-natal para toxoplasmose, rubéola, tá bom? E aqueles testes rápidos, eles também vão me indicar, basicamente, essa lógica de IgG e de IgM, tá bom? Deu para entender agora melhor? Deu sim. Obrigada. Beleza. E os outros? Daiane, Nielia, Mari, Denise, Alice, Luz, James, Francisca. Essa aula para Francisca aqui deve ser excelente. Fala, meu pai. Tá ótimo, pai. Eu entendi. Eu ainda lembrava do IgG. Pronto, né? Então aqui, sorologia para toxoplasmose. IgM negativo e IgG negativo. Preocupa, né? Vamos buscar, se tiver alguma vacina, deixa esse IgG positivo. Se não é para rubéola, não é? Então tem risco dessa gestante pegar toxoplasmose com o resultado desses? E aí? Como é? Tem risco da gestante pegar toxoplasmose ela com esse resultado de sorologia?
Os dois negativos, sim. Tem sim. Tem sim. Ela pode, em algum momento, entrar em contato com o micro-organismo, com Toxoplasma gondii, e isso aqui ficar positivo. Ela não tem memória, porque o IgG é negativo. Na rubéola, o IgM deu negativo e o IgG deu positivo. Tem algum risco dessa mulher pegar rubéola? Não, GG não. O GG Não, não tem. O IgG está positivo. E o citomegalovírus, tem algum risco dela pegar? Cadê? Deixa eu ver. Também não. Também não, o IgG está positivo. Então é bacana, né, esse entendimento, porque passam muitas sorologias pelas nossas mãos. Questãozinha. Enquanto vocês leem, eu vou pegar um copinho com água aqui para mim. Qual o gabarito aí dessa questão? E aí? Que é C, porque Me responde. anti-HCV não é para ser anti-HIV? Mas o anti-HCV tem também, né? Hepatite, rastreio da hepatite C. Hepatite C, a Ah, letra então D. é a D. Proteína C reativa. Vamos lá, eu peço hemograma, eu peço primeiro e terceiro trimestre. Eu peço HBsAg. O HBsAg é para rastreio do quê? Hepatite B. Hepatite B. Peço no primeiro e no terceiro trimestre. Anti-HCV, hepatite C. VDRL. O VDRL é para rastreio do quê? Sífilis. Da Sífilis. sífilis. Então, uma questão boa, né? Letra D. Eu peço, não peço proteína C reativa. Só para não deixar você curioso, proteína C reativa é um exame que hoje em dia está saindo na granel, né? A proteína C reativa é um ótimo marcador inflamatório, né? O fígado libera a proteína C reativa quando o organismo está com algum processo inflamatório. Então, a gente está achando em excesso ela na circulação, indica que realmente tem alguma inflamação ali naquele corpo. Essa é outra. De acordo com o Ministério da Saúde, durante o pré-natal existem diversos exames de rotina. Qual é a alternativa que traz um exame que é solicitado no segundo trimestre? E aí? É o letra D, com o bizinho de fator RH negativo. Essa é RH negativo. Perfeito. Eu peço CUMS indireto se a mãe for RH negativa. Ótimo. Muita gente marca a letra C, né? Porque não tem essa base de saber, não é o que é sangue positivo e negativo. Como é que eu sei disso, professor? Tipagem sanguínea. Lembra que hemograma não dá tipo sanguíneo positivo ou negativo, AB ou O, não. Tá bom? Então recorda isso. Isso é genética. Sangue negativo, ele doa para negativo e doa para positivo. Sangue positivo, ele só entra em contato com sangue positivo. Na hora do parto, passa sangue também, a granel do filho para a mãe através dos vasos placentários. Sangue positivo no organismo negativo, ele vai rejeitar, ele vai estranhar. A resposta é a mãe produzindo anticorpos que vão destruir o sangue do filho. Eritroblastose fetal. Então, gabarito, letra D. Quais são as medicações clássicas tomadas no pré-natal? São essas duas. O sulfato ferroso e o ácido fólico. Agora a gente precisa entender o porquê que as mulheres tomam isso. Preste atenção. O corpo humano ele é uma máquina muito inteligente, diga-se de passagem. O volume sanguíneo da mulher duplica quando ela está grávida, duplica. Só que o ferro não. O ferro dilui. Então a gente precisa fazer essa reposição férrica
Porque anemias podem levar a trabalhos de partos prematuros, a um bebê com ganho pouco de peso ponderal, tá bom? Como é que eu explico melhor essa diluição? É como se tivesse um copo com água e você colocasse sal dentro. E você colocasse mais água e não colocasse mais sal. Então, essa correção férrica é feita com sulfato ferroso. O sulfato ferroso age principalmente na reposição da anemia ferropriva, que é a anemia por falta de vitamina B12, e o ácido fólico, que é uma anemia por falta de vitamina B9. A principal função do ácido fólico é formar o tubo neural. O que é o tubo neural? O sistema nervoso central inicial da criança. 15, 16 semanas, esse tubo neural está formado. Antigamente, a gente tirava o ácido fólico entre 15 e 16 semanas de gestação. Hoje, não se retira mais. Hoje, não é? A gente sabe que a vitamina B9 tem outras funções a quem só de formar tubo neural, então ela continua até o final da gestação. Então, o sulfato ferroso, tradicionalmente, é um comprimido de 40 miligramas por dia. O ácido fólico é um comprimido de 5 miligramas dia. Tudo isso vai variar também de acordo com o que o hemograma me der de resultado. Tomados, a gente orienta tomar com algo cítrico, não é? Como suco de laranja, né? Porque né, o cítrico favorece a entrada do ferro na circulação. Esse volume sanguíneo da mulher também aumentar é importante para as percas que ela vai ter na hora do parto. Se for um parto normal, ela perde meio litro de sangue. Se for um parto cesárea, ela perde 1 litro de sangue. E olha como o corpo é inteligente, né? O corpo da grávida não tem menstruação, porque tem que poupar para esse momento da perca. Lembre-se que qualquer sangramento durante a gestação não fica com a pulguinha atrás da orelha, porque existem síndromes hemorrágicas, tanto da primeira como da última metade gestacional, que caracterizam um pré-natal de alto risco. Entendido? Sim, Fernando, eu tenho uma amiga que ela teima que mulher pode menstruar, né? Estando grávida. Não, ó. É porque, assim, não é menstruar. Por exemplo, o descolamento coramniótico dá um sangramentozinho ali no início da gestação. Já diagnosticado e sangra um pouquinho. Mas não é menstruação. O endométrio ainda descama um pouquinho, mas não é uma menstruação, tá entendendo? Então a gente tem que tirar da cabeça, mulher grávida não é para menstruar. Desde quando a gente se entende por gente em estudar ciclo reprodutivo, a amenorreia é o melhor sinal de presunção que tem. Uma coisa é uma mulher atrasar uma menstruação 2, 3 dias. Outra coisa é uma mulher que teve concepção num período fértil, que tem uma menstruação atrasada 15, 20 dias. Tá bom? Certíssimo. Agora aqui, principalmente na prova do enfermeiro. Isso é tão fácil, o povo se enrola. Se não tiver um gestograma lá para fazer a conta, um aplicativo de celular. O que é a regra de Naegeli? A regra de Naegeli, ela serve para a gente calcular a data possível do parto e a idade gestacional a partir de um negócio que eu vou ter que coletar na primeira consulta de pré-natal, chamada DUM. O que diabo é DUM? Data da última menstruação. Hoje, a gente pega como base para esses cálculos a primeira ultrassom. Tem profissional que só faz com o primeiro ultrassom. Eu gosto também de usar a DUM, porque a DUM é a clínica, né? A gente tem que valorizar o que é nosso, a clínica, pegar um papel e fazer essa conta. Porque a gente se liga muito ao laboratorial e às vezes esquece conhecimentos básicos que a gente pega nas nossas formações. Se a mulher não tiver mentido para mim com relação a essa data de última menstruação, a diferença entre o resultado de DUM e primeiro ultrassom é muito pequena. Então não custa nada a gente fazer o cálculo. Vamos às regrinhas. Vamos lá. Se for, tem vários jeitos de explicar isso aqui. Vários jeitos. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Se for janeiro, fevereiro e março, eu faço a seguinte regra. Eu boto mais 7 no dia. Vou comprar um mouse amanhã, não passa de amanhã. Mais 7 no dia. Mais 9
no mês e eu mantenho o ano intacto. Por que eu coloco mais 9 no mês se for janeiro, fevereiro e março? Porque março é mês 3. Se eu coloco 9, vai dar mês 12. Ainda dá dezembro, tá certo? Então, vamos olhar um exemplo aqui, ó. Esse aqui. Dia 10 de fevereiro foi ADUM. Então, coloco mais 7 no dia, vai dar DZ7. Coloco mais 9 no mês, vai dar 11. E o ano permanece o mesmo. Então, a data provável do parto vai ser dia 17 de novembro de 2012. Bem fácil, não é verdade? Janeiro, fevereiro e março, mais 7 no dia, mais 9 no mês, e o ano eu mantenho intacto. Agora, se for de abril a dezembro, a regra muda um pouco. Calma aí. Oi? Desculpa, Fernando, falando aqui com meu filho. Não Desculpa. tem problema não. Ó, agora, se for de abril a dezembro, a regra vai mudar um pouquinho, meus queridos. Ela vai ficar assim, ó. Eu vou colocar mais 7 no dia. Eu vou diminuir 3 do mês. E vou aumentar 1 no ano. Por que eu diminuo 3 do mês? Porque se for abril, é mês 4. Tu coloca 9 em cima, vai dar mês 13. Eu não tenho ano com 13 meses. O máximo são 12. Então, eu pego 7 no dia, diminuo 3 no mês e acrescento 1 no ano. Então, pega esse exemplo aqui, ó. A última menstruação foi dia 13 do 9. Então, eu coloco mais 7 no dia, vai dar dia 20. Eu diminuo 3 do mês, vai dar junho. E eu acrescento 1 no ano. Então, a data provável do parto dessa mulher é dia 20 de junho de 2012. Todo mundo entendeu? Ok. Todo mundo? Nenhuma dúvida? Entenderam todo mundo? Sim. Pois vamos passar. Vamos ver se entenderam. A data da última menstruação de Aniele foi dia 4 de janeiro de 2018. Qual é a data provável do parto dela? 11/10/2018. Se cai essa, vocês acertam, né? Eu sei, é isso mesmo. Mais 7, como é janeiro, né? Mais 7 no dia, vai dar dia 11. Mais 9 no mês, vai dar outubro. Mantenho o ano, letra C. Dia 11 de outubro de 2018. Calendário vacinal, isso a gente já estudou na aula de vacina, mas vamos lá, não custa nada recordar. Ela vai tomar influenza, uma dose toda a gestação, de preferência aplicada na primeira consulta. Triviral, ela vai tomar uma no resguardo, sarampo, cachumba e rubéola, para passar a proteção para o filho, só colocar para carregar o celular, através do aleitamento materno. Lembra que é um processo de imunização passivo natural. Vai tomar também DTP, DTPA. DTPA, toda gestação, uma dose pós 20 semanas. Se ela tiver o esquema completo DT, toda vida uma DTPA. Se ela não tiver o esquema em 3 doses, eu completo o esquema com a terceira sendo DTPA. Ela me comprova 2 doses, faço um DTPA depois de 20 semanas. Ela me comprova uma dose, faço uma DT e uma DTPA após 20 semanas. Ela não me comprova nenhuma dose DT, faço primeira DT, segunda DT, terceira DT, PA, pós 20 semanas. Lembrando que o esquema DT é 0, 2, 4 meses. Hepatite B, se ela tem todas as doses tomadas, ela não toma mais. Se ela não tem nenhuma dose tomada, ela toma 3 doses. 0, 1, 6. Uma hoje, um mês depois de hoje, outra 6 meses depois de hoje. 2 doses, ela toma uma.
uma dose ela toma mais 2 para completar 3 doses. Eu acho que isso aqui a aula de vacina deixou bem claro. Agora vamos para o exame físico. Olha o tanto de coisa que eu tenho que verificar nessa gestante. Averiguar o peso e o seu estado nutricional. Isso aqui a nutricionista pode nos ajudar. Porque o peso, eu espero que a gestante ela ganhe entre 12 e 16 quilos ao final da gestação. Eu vou medir, não é a gestante. Lembre-se que tem alguém querendo entrar. Lembre-se que uma gestante com altura de menos de 1,45, eu tenho que fazer, não é um pré-natal, eu tenho que encarar como um fator de risco, mas dá para fazer o pré-natal até mesmo na unidade de saúde. Avaliar os 4 sinais vitais: respiração, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial. Fazer a ausculta cardiopulmonar nessa gestante. Porque a ausculta cardiopulmonar, quando você estuda semiologia, fica bem claro que a terceira bulha, que é o segundo TAR, é muito comum em gestantes. Inspeção de pele, de mucosas, palpação abdominal, que eu vou já explicar para vocês, e o exame dos membros inferiores na busca incessante por edemas. Oxê. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Quem entrou na live foi Cleiton. Foi. Azar, né? Teve um probleminha lá com a minha tia e eu cheguei agora. Desculpa aí. Vai dar certo. Ó, tá aparecendo aí para vocês os slides da manobra de Leopoldo, não tá? Sim. Sim. A gente usa um bizu muito bom. Eu vejo muito cair esse modelo essa questão. Professor, primeiramente, me explica o que são essas manobras de Leopoldo. São técnicas que os profissionais utilizam para determinar a estática fetal. Sim, não adiantou de nada porque eu continuei sem entender. O que é estática fetal? É a posição do bebê no intraútero. Eu não preciso ser refém de uma ultrassom para saber a posição do bebê dentro do útero. Essas manobras de Leopoldo a gente só faz no terceiro trimestre da gestação, a partir de 28 semanas. Qual é o bizu que a gente dá para você nunca mais esquecer o que cada uma significa? Você vai colocar aí no seu caderninho aí, ó. FIDAS. F-D-A-S. Primeira manobra, a gente vai estudar onde é que se encontra o fundo do útero. Segunda manobra, a gente vai detectar onde é que se encontra o dorso do bebê. Se ele está à direita ou à esquerda materna. Terceira manobra, eu vou detectar a apresentação desse bebê, que pode ser cefálica, que pode ser córmica, que pode ser pélvica. Esse bebê aqui, ele está com que tipo de apresentação? Cefálica. Cefálica. E, por fim, o S, o quarto tempo, eu vou averiguar a situação do bebê. A situação pode ser longitudinal, quando ele está na vertical, ou transversa, quando ele está na horizontal. Então, a situação desse bebê aqui é longitudinal ou transversal? Longitudinal. Longitudinal, porque ele está na vertical. Então, esse bebê aqui, eu vou averiguar o fundo do útero na primeira manobra, com aquela velha fita métrica, onde a gente tem uma tabela, onde esperamos encontrar o fundo do útero compatível com semanas gestacionais. Aqui está com o dorso à esquerda materna, uma apresentação cefálica em uma situação longitudinal. Então, preste atenção. Se o bebê está em situação longitudinal, eu só tenho 2 apresentações possíveis. Ou cefálica ou... Qual é a outra? Pélvica. Pélvica é o quê? O bumbum do bebê está lá encaixado na pelve materna. Se o bebê está numa situação transversa, qual é a única apresentação possível?
Como é, Fernando? Bebê numa situação transversa, o bebê está na horizontal. Qual é a única apresentação possível? Ué, ele tá fora. É a apresentação córmica, porque se for vaginal, que não pode ser vaginal, situação transversa tem que ser cesárea, córmica, porque vai sair primeiro o ombro, vai ser um parto extremamente dificultoso, extremamente distóxico. Tá bom? Então, é para você estudar em casa. Ó. Fundo, dorso, apresentação, situação. Olha o fundo do útero aí. Lembrando, o útero ele é pélvico, engravidou, vira abdominal, teve o bebê, volta a ser pélvico. Com 12 semanas de gestação, o fundo do útero ele já é palpável acima da sínfise púbica, que é uma articulação de osso pubiano. Observa a imagem aqui. Ó. Com 20 semanas, eita, pincel ruim. O fundo do útero é para estar na cicatriz umbilical. Entre 20 e 22 semanas de gestação, eu espero que o fundo do útero esteja ali na altura do umbigo. Com 16, entra a síntese e um umbigo. E olha que vai subindo. Agora, quem sabe me dar a resposta? Por que com 40 semanas de gestação, o fundo do útero é para estar menor do que com 38? Eu sei que Eu tô pra... é verdade, mano. Peraí. É pra estar se preparando para o parto, então eu tenho que diminuir. Isso. Com 40 semanas, o útero vai estar né, querendo contrair. E se ele está querendo contrair, ele vai diminuir e vai alargar um pouquinho mais né, nas laterais, nos flancos. Existe a regra de McDonald. A regra de McDonald, a gente não usa muito na prática clínica, mas também pode ser que caia, né? Tudo pode cair. A altura de fundo de útero pode me dar quantas semanas de gestação a pessoa tem. Tá bom? Além do tamanho da fita métrica, eu posso fazer essa confirmação. Eu pego a altura de fundo de útero, multiplico por 8 e divido por 7. Esse resultado aí vai me dizer quantas semanas de gestação a mulher tem. Tá bom? Mas a gente tem essa base a partir da medição. Peguei a fita métrica, fiz a medição, o fundo do útero está na altura do umbigo, ela tem entre 20 e 22 semanas. Se eu aplicar nessa regra, o resultado devo dar isso. Então, aí é o F, né? Lá do Leopoldo, do FDAS. Então, tá aqui para você estudar em casa. Ó. Bem bonitinho. Ó. 6 semanas de gestação, não tem alteração de tamanho. Com 12, enche a sínfise pública. Com 20, né? Entre 20 e 22, na altura do umbigo. Acho que deu para entender? Também não é difícil isso aqui, não. Entenderam? Deu sim. Entendi. Agora, vamos para a apresentação. O A. Olha aqui, ó. Também não é difícil entender, não. Apresentação cefálica. A cabeça do bebê está encaixada na pelve. Apresentação pélvica. É o bumbum do bebê que está encaixado na pelve. Lembrando que a apresentação pélvica não é indicação absoluta para cesárea, não. O bebê pode nascer perfeitamente por parto vaginal. E a apresentação córmica é a clássica, onde o ombro é que vai se exteriorizar primeiro. Lembrando que bebês cefálicos e pélvicos estão em situação longitudinal, porque eles estão na vertical. E o bebê em apresentação córmica, ele é transverso. Agora, o porquê que na apresentação córmica, situação transversa, tem que ser cesárea? Ó, preste atenção. O colo do útero, ele dilata 10 centímetros. A cabeça do bebê tem um perímetro de 33 a 38,6. A gente estudou terça-feira na puericultura. Por que ela passa? Porque é uma muleira, é uma cartilagem que se adapta ali. Na pélvica tem que haver obrigatoriamente uma episiotomia. Agora, ele numa situação córmica, ele vai estar medindo basicamente que 50 centímetros. Então não tem como passar. Então por isso que na córmica, obrigatoriamente, tem que ser uma cesárea. Olha aqui a situação, ó. Longitudinal, bebê na vertical, transversa, bebê na horizontal,
pré-natal. Entenderam, meus queridos? Sim, Nobre Leopoldo. Oi? entendi. Fernando, não tem como girar não esse bebê que tá córmico. Oi? Não tem como girar não esse bebê que tá córmico. Eu vi no filme. O pessoal Eu já virar. vi no Facebook o obstetra girar com a mão, né? Mexendo, mas assim, é coisa de filme mesmo, né? Mas eu já vi sim. Agora, né, o bebê ele pode mudar de posição, afinal de contas ele está em líquido, né? Ele pode dar uma bunda canastra aí e virar de posição. Agora, quando é em terceiro trimestre, dificilmente isso ocorre. Aqui, né, vamos lá. Se eu colocasse numa prova que esse bebê aqui, ele tá numa apresentação pélvica e uma situação longitudinal, verdadeiro ou falso? Com dorso à esquerda. Verdadeiro. Verdadeiro, ele está com dorso à esquerda materno, ele está com uma apresentação pélvica, porque o bumbum está na pelve, e ele está longitudinal, porque ele está na vertical. Esse bebê aqui, ele está no quê? Numa apresentação córmica, numa situação transversa. Já esse outro bebê aqui, ele está, quem me caracteriza o posicionamento desse bebê na estática fetal? Cefálico. Cefálico é o quê? A apresentação ou a situação? Situação. Não. A situação dele é longitudinal. O que é cefálico aí é a apresentação. A apresentação é o quê, professor? O que vai aparecer primeiro dele? Entendeu? Ele é longitudinal porque ele está na vertical. Se ele é longitudinal, eu só tenho duas apresentações possíveis. Cefálica aqui e pélvica aqui. Se ele é transverso, eu só tenho uma apresentação possível. A primeira coisa que vai aparecer é o membro, é o ombro, caracterizando uma apresentação córmica. Aqui nessas fotos de baixo, né, a gente mostra os seios, é importante avaliar. Se bem que não é ter bico ou não ter bico, não é uma coisa que vai influir assim de uma maneira significativa no aleitamento, porque se a mãe tiver coragem de botar o bebê nesse peito, por mais que o bico dela seja igual a essa imagem 4 aqui, um bico bem para dentro, né? Ele se exterioriza. O bebê conseguindo abocanhar a areola, ele vai conseguir mamar. Entendido isso aqui? Se cai questão de estática, eu posso confiar que vocês vão acertar? Sim, confia. O restante. Ok. O restante tá certo também. Mari, Cleiton, Lourdes, Jameson, Denise. Vamos acertar, vamos passar todo mundo. Deus quiser. Ok. Gente, o que foi que eu fiz aqui, ó? Sim, peraí. Saiu o slide aí, saiu? Sim. Saiu. Peraí, Toma, deixa eu ver um quer não? Peraí, só um minuto, eu fiz um negócio aqui, peraí. Compartilhar tela inteira. Agora vai dar certo. Voltou, né? Voltou. Pronto, Fernando. A ausculta de BCF, aqui é um sinal de certeza de gestação. Eu acho muito bacana a ausculta da BCF, que a gente nota na cara da mãe, né? A felicidade quando, né, percebe que tem um cavalozinho galopando, né? Que é a maneira que a gente explica para ela. Uma coisa que eu achei muito bacana é porque esses Dopplers hoje em dia estão marcando na tela o BCF, né? Porque antigamente a gente tinha que estar com um relógio, tinha que ter muita atenção, e era uma coisa que a gente não tinha tanta certeza a informar para a mulher quanto era que estava dando esse batimento. O batimento cardíaco fetal ideal é de 120 a 160 por minuto. Vocês vão anotar essa informação, é um sinal vital. Essa maquinazinha do lado aqui que eu estou riscando é o sonar Doppler.
com 12 semanas de gestação, eu já consigo auscultar o coração do bebê. Esse outro aqui é uma peça de museu. Aqui é obstetra velho que usa, que é o estetoscópio de Pinard. O estetoscópio de Pinard, a gente consegue auscultar o coração do bebê com 20 semanas de gestação. Então, aqui o sonadoppler, eu vou colocar um gelzinho, né, de contato sonográfico na barriga da mulher e vou dar uma rodadazinha em busca do coração. E aqui... Fernando, é de 120 a 160, é? 120 a 160 BCS. Olha como é importante tu estudar isso, porque, por exemplo, se tu pega uns 120 num adulto, já é uma taquicardia. No bebê, não, a gente está começando a normocardia. Posso passar? Pode. Pronto, chegamos no pré-natal de alto risco. Primeira coisa que a gente vai estudar, as síndromes hipertensivas. Presta atenção nisso, que é uma mínima coisa que muda de uma para outra. Primeiro, a gente estuda a hipertensão crônica. Primeira coisa que vocês vão colocar na cabeça de vocês, encaixa aí, não vão esquecer mais. Pega esse limiar de 20 semanas. Síndrome hipertensiva da gestação. 20 semanas é uma fronteira muito importante. A hipertensão crônica é quando eu diagnostico que a mulher é hipertensa antes dela completar 20 semanas. E para a gente cravar realmente que ela continua com a hipertensão crônica pro resto da vida, eu tenho que continuar examinando ela no puerpério e essa pressão tem que continuar alta além de 12 semanas pós-parto. Então, é aquela mulher que já chegou para mim hipertensa. Então, se ela já chegou para mim hipertensa, ela nem tem hipertensão gestacional e nem pré-eclâmpsia. Ela é uma hipertensa como qualquer outra. Se ela chegou para mim sem esse dado de hipertensão e eu consegui verificar que a pressão dela está dando alta antes dela completar 20 semanas, e quando ela teve o bebê, até ela completar 12 semanas pós-parto, essa pressão continua dando alta, ela tem hipertensão crônica. A hipertensão gestacional, lembra das 20 semanas. A hipertensão gestacional é quando eu detecto que a pressão arterial dela subiu depois de 20 semanas. Só que eu vou pedir um sumário de urina dela e não vai mostrar a presença de proteína na urina. Não vai me mostrar proteinúria. E a pré-eclâmpsia, pessoal, eu preciso de 2 critérios. Antigamente eram 3. Antigamente tinha um edema no meio. Hoje não tem mais. A pré-eclâmpsia, eu preciso diagnosticar uma pressão arterial aumentada pós 20 semanas, só que agora tem proteinúria, tem proteína na urina, tem sofrimento renal. Então eu vou até voltar para mim para vocês focarem na explicação e esquecerem um pouquinho esse slide. Vamos lá. Hipertensão crônica. Ela já chegou para mim hipertensa. Ou eu notei que a pressão dela está subindo antes de 20 semanas. E no puerpério, ela permanece por pelo menos 12 semanas com essa pressão, dando acima de 140 por 90. Vamos lá. Hipertensão gestacional. A pressão dela estava normalzinha, só que quando passou de 20 semanas, eu notei que subiu. Só que eu pedi um sumário de urina e não deu proteinúria. Pré-eclâmpsia. A pressão dela estava normal, completou 20 semanas de gestação, a pressão subiu, pedi sumário de urina, veio proteinúria. Vamos lá, qual é a medicação, professor, que a gente vai utilizar? Gestante com pressão alta, 2 medicações. Metildopa, ambulatorialmente falando. Se houver alguma complicação ou urgência hipertensiva, a gente usa uma medicação chamada nifedipino. Qual é uma equação matemática?
Qual é o resultado de uma pré-eclâmpsia somada a uma convulsão? Vira o quê? Eclâmpsia. Uma eclâmpsia. Pré-eclâmpsia com convulsão vira eclâmpsia. Eclâmpsia pode morrer mãe e o filho escapar, pode morrer o filho e a mãe escapar, pode morrer os dois, pode escapar os dois. O tratamento da eclâmpsia é feito com uma medicação chamada sulfato de magnésio. Agora, o sulfato de magnésio é um dos maiores causadores de parada cardiorrespiratória utilizado em dose errada. Tem que ser em bomba de infusão. O antagonista do sulfato de magnésio é o carbonato de cálcio. Então, se tu for aplicar sem uma bomba de infusão, tem que estar com sulfato de magnésio numa mão e carbonato de cálcio na outra. Porque se der indício de parada, você antagoniza. Tá certo? Além da a eclâmpsia, o organismo da mulher não achou pouco ter uma eclâmpsia. Ainda tem uma complicação pior, chamada síndrome HELP. Síndrome HELP aparecem mais 3 coisas. Primeiro, hemólise, quebra excessiva de hemácias, caracterizando icterícia. Segundo, o fígado vai estar extremamente sofrível e vai haver uma liberação de 2 enzimas hepáticas, TGO e TGP. E, por fim, vai ter plaquetopenia ou trombocitopenia. Vai reduzir a quantidade de plaquetas. Então, isso é pré-natal de alto risco, pré-natal com complicação. Tá bom? Isso é complicadinho, isso eu quero que vocês deem uma olhadinha depois. Olha aqui a síndrome HELP. Hemólise, elevou enzimas hepáticas e caiu as plaquetas. Qual o gabarito dessa questão aí? Pré-eclâmpsia, EBSE, tem que ter uns 2 concursos da EBSE aí também abertos. Bom também, pagando 7, 8 pau para enfermeiro, 4, 5 para técnico. Pré-eclâmpsia é uma classificação de hipertensão que ocorre na gestação. A respeito dos achados clínicos dessa categoria, é correto afirmar que apresenta qual o gabarito? Pré-eclâmpsia. O que caracteriza a pré-eclâmpsia? Proteinúria além da hipertensão. Questão fácil para quem estuda, né? Proteinúria, pré-eclâmpsia, pressão subiu depois de 20 semanas e eu tenho proteína na urina. Então não tem um carro de A, não. É logo na cara que tem papeira, gabarito na letra A. Proteinúria além de hipertensão. Letra D, convulsão. Aqui já viram eclâmpsia. Não tem nada a ver com dislipidemia, não tem nada a ver com anemia, não tem nada a ver com hemorragia. Letra A. Todo mundo acertaria? Sim, Fernando. Quem não está assistindo aula certamente erraria, né? Você que está assistindo vai chegar lá e vai acertar. Letra A. Olha aí, outras coisas importantes de conhecimento. Vamos lá, Daiane. Tu estava falando de sangramento, menstruação. Esse sangramento que a menina que falou para ti, que disse que é menstruação, certamente seja isso aqui, um descolamento coramniótico. É o único desses aí que não é bem uma urgência e emergência obstétrica. Vamos lá. Eu tenho hemorragias na primeira e na segunda metade gestacional que preocupam. Preocupam, claro, quando aparecem, que às vezes, né, na maioria das vezes elas não aparecem. Primeira metade de gestação. Vamos lá, vamos colocar um limiar ali, 18, 19 semanas. Sangrou, eu vou suspeitar de 4 coisas. Ou é aborto, ou é descolamento coramniótico, ou é gestação ectópica, ou é mole datiforme. Aborto. Aborto não é só dizer que perdeu o menino, não, meu povo. Aborto tem critério. Quais são os 2 critérios para o aborto? Tem que perder o bebê até 22 semanas de gestação. E o expelido pesar menos do que 500 gramas. Antigamente eu ainda tinha um outro critério, que era medir menos do que 16 centímetros. Hoje esse critério foi abolido. Hoje o aborto é perder até 22 semanas e o expelido pesar menos do que 500 gramas.
Ah, professor, e se morrer depois de 22 semanas? Eu chamo de morte fetal. Nasceu morto, nate morto. Morreu nos primeiros 28 dias, morte neonatal. O que é gravidez ectópica? Pode abortar, porque não tem como seguir em frente com gravidez ectópica nem com mole datiforme. Gravidez ectópica, a gente viu que o óvulo, quando é fecundado por um espermatozoide, ele tem que se fixar no endométrio. Gravidez ectópica é qualquer outro tipo de fixação que não aconteça no endométrio. Pode acontecer na tuba uterina, pode acontecer no próprio ovário, pode acontecer, por incrível que pareça, na parede abdominal. Gestação inviável, tem que abortar. É importante que a gente diagnostique cedo a gestação ectópica, engasguei, porque pode ser que ela possa ter um outro bebê futuramente. Mole datiforme é um tumor benigno, né? Um embrião que teve uma má formação e que gerou um desordenamento na produção de células. É um tumor benigno. Essa mole datiforme aí é aquele que eu falei para vocês, que pode dar um falso positivo lá no beta-HCG. Tá bom? Vai dar um beta-HCG com números astronômicos, né? A gente se assusta quando pega. Nunca peguei não, mas conheço colegas que já pegaram. É um tumor benigno, não é? Por má formação embrionária. Se foi na segunda metade de gestação, são duas coisas terríveis. A primeira é placenta prévia. Placenta prévia é muito fácil de explicar. Placenta prévia tem que ser cesada. O que é placenta prévia? Vamos lá. O ideal é o quê? Tá aqui o útero, a placenta é para ficar na parte de cima do útero. Placenta, cordão, bebê. Na placenta prévia, ela está embaixo. Então, quando for ter o bebê por via normal, a primeira coisa que vai sair é a placenta. Quando a placenta num parto, habitualmente falando, é para ser o terceiro tempo do parto, que é o primeiro a dilatação, o segundo a expulsão, o terceiro a saída da placenta. Se fosse para ver um parto normal com placenta prévia, o terceiro tempo do parto seria o primeiro. Seria, não, no caso seria o segundo, né? Porque seria primeiro a dilatação, né? Quase vocês estão entendendo. Então, a placenta prévia é quando a placenta, ela está, ao invés da parte de cima, ela está na parte de baixo. Está tampando a saída do colo. E se for, não é haver um parto normal, vai sair primeiro a placenta e depois o bebê. Quando é para sair primeiro o bebê e depois a placenta. E o descolamento prematuro da placenta, o nome também é autoexplicativo, que é repouso total. E tome Dexa para maturar o pulmão do bebê, indicativo também de parto, né, prematuro e cesáreo. Cesárea eletiva prematura. É o quê? A placenta só pode descolar do útero na hora do parto. Como já deve estar passando pela cabeça de vocês, um descolamento prematuro de placenta, a placenta descolou antes do tempo. Então, é um pré-natal que a gente vai ter que prezar muito pelo repouso, muito alto risco, muito conservador. Então, sangrou na segunda metade, temos essas duas suspeitas. Ou é placenta prévia, ou é DPP, descolamento prematuro de placenta. Dúvidas, meu povo? Dúvidas? Seguir, Fernando. Pode seguir, né? Essa questão eu vou pular, porque senão não vai dar tempo. Ó, tá aqui, ó. Essa imagem ficou perfeita para entender placenta prévia, ó. Aqui é o normal, onde a placenta tá, ó. Ó aqui na placenta prévia, ó. Então, se esse parto for ocorrer por via normal, eu vou ter a placenta saindo primeiro do que o bebê. Está invertida a ordem, não é? Os tempos do parto são, primeiro, não é? Dilatação, o colo dilatar em até 10 centímetros. Depois a expulsão, o bebê sair. Depois o terceiro tempo, que é a saída da placenta, que tem vários nomes, né? Dequitação, secundamento. E, por fim, o quarto tempo, né? Que é a primeira hora após parto. Beleza? Vamos lá. Assinala a alternativa que contenha situações hemorrágicas que podem se desenvolver na segunda metade da gestação.
Meu povo, vocês estão dormindo, acabei de explicar. Letra D, placenta prévia. Placenta prévia. Todas as outras aí são síndromes hemorrágicas de primeira metade de gestação. Então a gente não vai errar, né? Vamos acertar. A prova tá bem aí, dia 24 de outubro, um mês e uns quebradinhos. Letra D, placenta prévia. Todas as outras são de primeira metade. Peraí, Fernanda, na segunda eu vou ter placenta prévia e o descolamento, né? Não, placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Descolamento prematuro. Tá Só bom? essas Cora duas, amniótica né? é primeira metade. Na segunda, primeira metade. Segundo, primeira metade, abortamento, descolamento coramniótico, mole datiforme e abortamento, mole datiforme, gestação ectópica e descolamento coramniótico. Na segunda, placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Agora aqui, não é, eu vou introduzir uma aula que a gente vai ver lá na frente. A gente entra na obstetrícia, né? Vai ter o bebê agora. Tipos de parto. Normal. Parto normal é aquele parto tradicional, parto habitual, em que a mulher, não é, vai aumentar a quantidade de contrações, o colo vai dilatar, vai sair o bebê, corta-se, clampeia-se cordão e sai a placenta. Parto cesárea é um parto cirúrgico. A cesariana é uma cirurgia, inclusive, de médio porte, com os 4 tempos cirúrgicos bem definidos. Diérex, hemostasia, exérese e síntese. A cesárea é o quê? Corte abdominal, corte uterino, retirada do bebê e placenta com a mão. Induzido. Lembrando que a cesárea, ela tem indicações absolutas, tem que ser cesárea, senão não nasce, e relativas, que é o médico que decide se vai ser normal ou cesárea, colocando, né, claro, na balança o custo-benefício da coisa. Induzido, ocitocina, misoprostol. Após 41 semanas, o ideal é induzir. Ocitocina é um hormônio produzido pelo corpo lá no hipotálamo, que é armazenado e distribuído pela neurohipófise. A ocitocina tem várias funções. A ocitocina aumenta a quantidade de contração muscular uterina. Quanto mais contrai o útero, mais se dilata o colo. Então, é importante. Também a ocitocina é importante para o bebê conseguir sugar o leite materno da mãe. A ocitocina também é fundamental para prevenir hemorragias no pós-parto. E o misoprostol é o famoso Citotec, né? Aquele comprimido que a menininha, quando engravida sem querer, fica um doido atrás, né? A história desse Citotec é engraçada, né? Porque ele nunca foi imaginado que ele era um comprimido abortivo. O Citotec, né, o misoprostol, era um antiácido, era um protetor gástrico, era um omeprazol da vida. Só que, né, perceberam que as mulheres que utilizavam o misoprostol, o Citotec, porque sentiam azias sucessivas, porque não queriam, né, proteger a mucosa gástrica contra agressões, estavam abortando. Aí viram que era uma medicação que tinha propriedade abortiva no frigir dos ovos. Então, ele é colocado transvaginal. Quando a gente encaixa, ele dissolve e o colo, forçadamente se dilata. E desce o que tem dentro. Parto eutóxico é o parto que os enfermeiros podem fazer. É aquele parto que o pré-natal foi bonitinho, sem complicações. A última ultrassom também me mostra que não deva ter, não é de dificuldade. Ok, o enfermeiro pode fazer. Distóxico é aquele parto que está comprovado que vai ser difícil, né? É aquele parto que tem que ter médico, de preferência obstétrico. Tem o parto na água. Eu nunca me esqueço dessa pergunta. Professor, o menino não vai se afogar quando nascer, não, tendo um parto na água. Se ele tiver conectado ainda em placenta, cordão, ele pode ficar o tempo que for dentro da água, porque ele respira por aquela conexão. Agora, a partir do momento que corta-se o cordão umbilical, aí tem que tirar o bebê da água urgentemente, porque senão ele se afoga, né? Aí eu coloco essa observação embaixo. Sim, professor, qual é o principal desses aí? O principal pode ser qualquer tipo, desde que seja humanizado, né? Então, o parto humanizado, ele não é... Como é que eu posso explicar isso? Não deva ser uma coisa de gente rica, não.
né? Um parto, por exemplo, doméstico. Eu sou totalmente defensor do parto, né, domiciliar. As pesquisas mostram, inclusive, que a mortalidade é menor do que no hospitalar. No hospital tem muito procedimento feito de maneira desnecessária, né? As mulheres são muito mal orientadas no pré-natal a quando procurarem o serviço de maternidade. Aí procura ser da maternidade interna, aí toma um toque vaginal sem precisão, um monte de coisa sem, né, sem pé nem cabeça. Então, o principal parto é humanizado, né? Respeitando a mulher, evitando procedimentos desnecessários, né? Com o marido lá dentro. Né? A mulher é a protagonista do processo, né? O profissional ali é apenas um mero coadjuvante. Dúvidas com relação a esses tipos de parto? Ok. Tranquilo? Então, olhem aí, quais são as indicações absolutas para a cesárea, né? Placenta prévia é uma, porque a placenta não pode vir primeiro do que o bebê. Isso é claro. Placenta prévia, síndrome hemorrágica de segunda metade, gestacional. Apresentação córmica, por quê, professor? Menino vai ser distóxico demais para esse bebê vir ao mundo, com uma medição de 50 centímetros, o colo dilatando 10. Ah, professor, a cabeça mede 35, mas a cabeça tem a muleira, né? A cabeça tem a muleira. Ah, o bumbum do bebê na posição pélvica pode nascer vaginal? Pode, fazendo uma episiotomia ele vai passar. Mas, né, o bumbum do bebê também não vai medir, não é horrores em comprimento. Agora, na córmica tem que ser cesárea. Prolapso de cordão. Não é o que é prolapso de cordão. O cordão vai pressionar a cabeça do bebê e, literalmente, a gente tem para si que vai o enforcá-lo. Parto cesáreo. A gente tem também a ruptura da vasa prévia, quando os vasos sanguíneos do cordão estão desprotegidos e rompem-se, causando sangramento intrauterino antes ou durante o trabalho de parto. Descolamento prematuro de placenta, fora do período expulsivo, porque a placenta ela vai ter que se descolar do útero no período expulsivo. Então, tem placenta se descolando do útero com 25 semanas, com 26. Então, quem é que vai dar um aporte de oxigênio para esse bebê se a placenta está descolada do útero? Porque como é que acontece isso? O bebê manda, não é, os seus gases pelo cordão placenta-útero, a mãe oxigena e devolve para ele, para a mesma conexão, né? Uma ida e uma volta. Duas artérias e uma veia, o cordão. Tá certo? E ainda tem outra, né, que eu esqueci de colocar aí, que é a mãe morta e o filho vivo, né? De vez em quando a gente vê na televisão, infelizmente, tá uma bala perdida. Aí a mulherzinha tá grávida, né? Aí vai, ela morre, mas o bebê tá aí, faz uma cesárea de emergência no meio da rua, e o bebê nasce. Já viram isso, né? Sim. Beleza. Diagnóstico do trabalho de parto. Quando é que a gente vai começar a dizer assim, tá perto do menino vir? Lembra das contrações de Braxton Hicks, que eram sinais de probabilidade, que eram contrações não dolorosas, espaçadas? No trabalho de parto verdadeiro, essas contrações serão dolorosas, incômodas e estarão com um curto espaçamento em tempo. Então, o trabalho de parto ele vai se concretizar com duas contrações dolorosas em 10 minutos, que duram de 40 a 60 segundos. Então, eu vou observar essa gestante lá no pré-parto durante 10 minutos. Suponha que no minuto 2, ela teve uma contração que durou 50 segundos. No minuto 8, ela teve uma contração que durou 50 segundos. Contempla o diagnóstico do trabalho de parto? Yes, porque eu tive duas contrações dolorosas no intervalo de 10 minutos que duraram 50 segundos. 50 está entre 40 e 60. Entenderam? Entenderam esse exemplo que eu dei? Sim ou não? Posso seguir? Oi. O que é perda de tampão mucoso? Tampão mucoso, eu costumo dizer à mulher que é um catarrinho que ela tem lá no colo do útero. E esse catarrinho é fundamental para evitar que micro-organismos lá da região vaginal, região extremamente contaminada,
subam, né, para uma região que tem pouquíssimos micro-organismos. Então, esse tampão mucoso, ele desce, né? A gente sempre diz, é um catarrinho, uma gosminha, né? Que você sentiu descer, que você visualizou em sua calcinha. Colo apagado. O que é colo apagado, pessoal? O colo, ele é grosso. Ele não vai dilatar tanto nessa grossura aqui, não. Ele primeiro vai, ó, apagar, para depois dilatar. Então, eu preciso saber se essa mulher ela é nulípara ou multípara. O que é nulípara? Primeiro parto, nunca teve filho. E multípara é aquela mulher que já teve filho. Para uma nulípara, o padrão é um colo apagado, totalmente apagado e dilatado em 2 centímetros. E para uma mulher multípara, o colo não precisa estar totalmente apagado, mas dilatado pelo menos em 3 centímetros. Aí, olha, uma coisa que eu digo, é importante você estudar o que está no ministério e o que você vê na prática. Se, não é, por exemplo, você é um enfermeiro de atenção básica, que faz um toque vaginal e nota que a mulher está com 3 centímetros e manda para o hospital vai mandar de volta. Porque, né, para mandar mais de 8 centímetros de dilatação, tá entendendo? Mas é critério. E, por fim, a ruptura de bolsa das águas. Né? O bebê está envolto em água, cavidade amniótica, com líquido amniótico. O ideal é de 1 litro a 1,5 litro de água. Quanto menor a quantidade de água, maior as contrações e o colo dilata mais rápido. Então, quando rompe a bolsa, né, a água desce, a gente diz, rompeu um líquido quente, desce em grande quantidade, às vezes desce em quantidade menor, é um indício de trabalho de parto. Tem mulher que está com 40 semanas, essa bolsa não rompe. Aí o médico faz um procedimento, né, que é terrível para a mulher, né? Ele pega um ferro e fura a bolsa. Ele força ao rompimento da bolsa. Dessa água, e aí o colo vai, né, dilatar, porque vai aumentar a contração. Quanto menor a quantidade de líquido amniótico, maiores são as contrações. Professor, como é que a gente vai saber essa dilatação do colo? A partir de um procedimento chamado toque vaginal. O toque vaginal, feito só por enfermeira e obstetra, de preferência. O toque vaginal, eu vou colocar esses 2 dedos e vou fazer aberturas, né, para saber o tanto que está dilatado. Esse toque tem que ser feito de 2 em 2 horas, se a bolsa não tiver rompido, e com a bolsa rompida, bolsa das águas, de 4 em 4 horas. Essa bolsa rompida que eu chamo de bolsa rota. Aí por isso que eu digo parto humanizado. Vai lá num hospital qualquer. Aí interna a mulher cedo. Aí tem 50 estagiários de medicina querendo aprender a tocar. Aí de 5 em 5 minutos vai um lá diferente, minha Nossa Senhora, né? Tempos do parto. O parto, ele tem 4 etapas. Printa esse slide aí. Dilatação, expulsão, saída da placenta e primeira hora pós-parto. Printa esse slide aí. Então, a gente diagnosticou o trabalho de parto. A gente viu que a mulher está tendo 2 contrações dolorosas em 10 minutos, que duram de 40 a 60 segundos. A gente viu que a mulher perdeu o tampão mucoso, rompeu o bolso das águas, se é nulípara, o colo apagou e tem 2 centímetros de dilatação, agora ela vai começar a ter o bebê. Primeira fase é a dilatação, o colo dilatar. Essa dilatação, pessoal, ela pode ela vai ter 3 fases. Fase latente, fase ativa e fase de transição. A fase latente é o colo dilatado até 4 centímetros. Quando dá de 5 a 8 centímetros, eu digo que essa mulher está na fase ativa. 9 ou 10, fase de transição. Então, repetindo, primeira fase do parto é a dilatação. O colo, não é, vai, alargar para o bebê descer. Fase latente, de 0 a 4 centímetros. Ativo, de 5 a 8. Transição, de 9 a 10. Com o toque vaginal, eu sei esses centímetros. E consigo definir qual é a fase que se encontra. Fiz o toque vaginal.
Na nulípara, o colo está apagado. É diagnóstico de trabalho de parto? Sim. Vai começar o trabalho? Possivelmente, né? Com todas aquelas outras coisas inclusas. 2 centímetros, fase latente. 9 centímetros, fase de transição. Segunda etapa é a expulsão. Essa foto é perfeita. Ó. Mostrando aqui, ó. O colo com apagamento completo, sem nenhum centímetro dilatado. Ó. Observa aqui que o colo afinou. Afinou comparado àquela primeira figura. E já dilatou 1 centímetro. Aqui já está com 5 dilatado. E aqui está com a dilatação completa com 10 centímetros. Eu tenho vídeos depois com isso aqui que mostra claramente que eu posso repassar para vocês. Depois da dilatação vem a expulsão. O que é a expulsão? A saída do bebê. Aí aqui tem os mecanismos de expulsão. Primeiro ocorre a insinuação, que é o quê? O aparecimento do polo de apresentação. Se for cefálico, a gente viu que é a cabeça. Depois o bebê vai descer uma coisinha, descida ou progressão, vai fazer uma rotação da cabeça, isso é o profissional geralmente que faz, vai desprender o polo cefálico, a cabeça vai ficar totalmente exteriorizada, outra rotação é feita na cabeça, e o ombro e o tronco se desprendem e saem também. Eu acho que isso aqui não vai cair, não. Isso aqui é mais coisa de médico. Mas, não é... Ninguém vai estar ligado nisso ali no momento de parto. Mas ele tem esses 6 momentos muito claros para a gente que encontram-se no período expulsivo. Então, dilatação. Colo alargando. Até 4 latente, 5 a 8 ativo, 9 a 10 transição. Dilatou, agora começa a expulsão, que é a saída do bebê, respeitando, né, esse trabalho de parto em vértice. Depois, a terceira etapa é a saída da placenta, conhecida também como dequitação ou secundamento. Essa foto aqui é muito boa também, ó. Observa aqui, placenta e aqui o cordão. A placenta aqui tá bonitinha, ó, na parte superior do útero. Aí observe que a placenta vai desgrudando e vai saindo. O que é que ocorre aqui que é um absurdo? Quando a mulher tem o bebê, a placenta tem que continuar, não é? Ainda um tempinho dentro do intraútero. O útero vai continuar contraindo e vai expulsar essa placenta por conta própria. Aí a pergunta, você acha que o médico vai esperar 20 minutos, que é o tempo médio para isso acontecer, lá no pé do leito da moça? Não. O que é que ele faz? Ele pega e puxa. Pega o cordão que ficou do lado de fora e puxa. Qual é o resultado disso? Fica resquícios de placenta no intraútero e a mulher vai para casa e lá no puerpério ela tem febre altíssima e sangramento para dar e vender. Ela tem que ir no hospital às pressas para fazer um procedimento chamado curetagem, que é a raspagem do útero. Isso foi o quê? O médico com pressa puxou o cordão placenta, ficou resto de placenta no intraútero. E depois do parto não pode ficar resto de placenta no intraútero, porque isso vai gerar sangramentos. E a placenta vai descer como, professor? A placenta já vai desgrudada, porque na hora do parto ela desgruda. E ela vai descer naturalmente, o útero contraindo, ele continua contraindo o útero depois do parto. E ele consegue jogá-la para fora. Dúvidas nesses 3 momentos? Lá, senão não estou entendendo. E o último momento é o período de Greenberg, ou primeira hora pós-parto. A primeira hora pós-parto, você colocasse na prova que a primeira hora pós-parto já é o puerpério. Vocês colocaram verdadeiro ou falso? Não, é a quarta fase do. É a quarta, perdão, a quarta, que é o período de Greenberg, ou primeira hora pós-parto. Já é puerpério? Ah, é não. É sim, mulher. Não já teve o bebê? Já saiu placenta?
Então, todas as estruturas envoltas ao parto já foram embora. Então, ela já está no puerpério. O corpo dela já está se reprogramando para ter um novo ciclo reprodutivo. E isso vai acontecer com 42 dias. Então, já é puerpério. Então, para evitar que ela tenha infecções puerperais, principalmente voltadas às hemorragias, a gente faz a palpação do globo de segurança de Pinard. No pós-parto, o útero da mulher tem que estar contraído e na altura do umbigo, com pequeno perdoo se tiver um pouco acima ou um pouco abaixo, mas preferencialmente ainda acima. Então a mulher teve o bebê, dilatou, expulsou, saiu placenta, entrou no puerpério. Agora eu vou palpar o globo de segurança de Pinard. O útero da mulher vai ter que agora voltar a ser pélvico, só que ele volta lentamente, não é de uma hora para outra. Então eu vou palpar o fundo do útero. Ele tem que estar ainda contraído, ele tem que estar firme, ele tem que estar em bola, em círculo, contraído firme na altura do umbigo, ou de preferência um pouco acima. Se o útero tiver mole, amolecido e bem abaixo da cicatriz umbilical, chame com emergência o médico, porque ali é dor de cabeça na certa. É hemorragia para dar e vender. Então, por que, professor, que o útero precisa ficar contraído mesmo depois do bebê ter nascido? O útero, primeira resposta, ele precisa ficar contraído para expulsar ainda a placenta, para fazer o terceiro tempo, que é a dequitação. E depois que a placenta sair, ele precisa ficar contraído para tamponar os vasos sanguíneos que se romperam com o parto. Para agir como uma plaqueta mesmo, um agente trombolítico. Então, esse é o quarto tempo. Primeira hora pós-parto, que é o globo de segurança de Pinard. Ela chega no velho puerpério. Isso aqui dá um trabalhozinho, né? Para a gente aprender. Puerpério é o resguardo, popularmente falando, né? O resguardo, ele dura 42 dias, 6 semanas. Após 6 semanas, a mulher já pode engravidar novamente. Ela já vai ter um novo ciclo reprodutivo, um novo menarche. Ela vai ter, não é aquilo que foi explicado. O intervalo entre o primeiro dia da última menstruação e o primeiro dia da próxima, ovulando na metade do ciclo e não é menstruando 21 dias depois. Eu tenho que entrar com anticoncepção, só progesterona, hein? Mini pílula, vamos lá, cesarete, ou não é o acetato de medroxiprogesterona trimestral. Ela vai poder voltar para os combinados quando terminar o aleitamento materno exclusivo, com 6 meses. Eu tenho o puerpério dividido em imediato, palpação do globo de segurança de Pinard. O puerpério imediato ela ainda passa na maternidade. O mediato vai até o 10º dia. O tardio vai do 10º dia até o 42º. Tem mulher que não tem, né, puerpério remoto. E tem mulher que tem. O puerpério remoto é o quê, professor? Tem mulher que só vai menstruar 45, 50 dias. Então, o que passar de 42 dias é puerpério remoto. Professor, e na prova vai cair o quê? O que você precisa saber é o imediato e o remoto. Você sabendo que o imediato é nas primeiras 24 horas, que ainda é na maternidade, que eu palpo o globo de segurança de Pinard, e o remoto, que é passando de 42 semanas, se durar 100 dias o puerpério, do 42º ao 60º dia é puerpério remoto. Entendido? E, por fim, esses lóquios aí, que eu particularmente tenho uma dificuldade enorme em identificar. A gente identifica mais por causa dos dias, mas pelas cores, né? Rubra, fusca, flava e alba. O lóquio rubra é o primeiro, ele é vermelho. Depois a gente vem, quando... sim, o que é lóquio? Explicar. São sangramentos comuns ainda no puerpério. Mas são sangramentos em pequenas quantidades, não é aquele sangramento, né, abundante não, em cachoeira não. O lóquio rubra, ele é vermelho. O lóquio fusca, ele é marrom. O lóquio flava é um sangramento amarelado. E o lóquio alba é um sangramento branco.
Então, eu nunca aprendo isso aqui, esse slide. Confesso para vocês. É aquele slide que quando eu for fazer a prova lá dia 24, é um dos que eu vou olhar assim em cima para pegar. Porque eu nunca aprendo essa relação de lóquio. Rubra, fusca, flava, alvo, vermelho, marrom, amarelo, branco. Terceiro ao décimo é difícil, né? Mas é importante. E isso aqui é a aula de terça-feira. Puericultura e aleitamento materno. Então, vamos voltar para mim. E eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês. Fernanda, sobre acho que é homem, assim, teste de apega, assim, quando o nenê, a criança nasce, aí vão verificar se ele nasceu roxo, essas coisas, né? Isso aí é porque essa parte de obstetrícia é numa aula lá na frente, né? Quando a gente entrar dentro do hospital e formos estudar as 4 grandes clínicas, a clínica obstétrica. O score de apigar, eu vou avaliar 5 aspectos para determinar se o bebê está se adaptando bem à vida extraútero. Porque o bebê está num canto bem confortável. Se a mãe for saudável, o útero é um local quente, é um local que tem alimento, que tem nutriente, que ele fica dando bunda canastra, que bem entender. Ele sabe que ele tem que sair. E ele encontra um mundo totalmente diferente aqui fora, porque ele já vai ter que respirar por conta própria, porque cortou o cordão, ele já vai ter que controlar a temperatura por conta própria, ele já vai ter que buscar o alimento com a mãe. Então, o score da apigar é isso. É verificado no primeiro e no 5º minuto. O ideal é que dê, não é de 8, 9 ou 10 os resultados, tanto no primeiro como no 5º minuto. Dúvidas? Perguntem. Então, ó, como não está surgindo dúvida, a gente encerra por aqui hoje. Amanhã eu dou aula na outra turma, né? A outra turma é 2 aulas presenciais no sábado e uma na sexta. Lá eu já estou no controle de infecção hospitalar. Amanhã eu vou dar aula sobre, não é, o processo da cadeia epidemiológica da transmissão das doenças. Precaução para gotícula, para aerossóis, não é um conteúdo bem interessante. Microbiotas residentes, transitórias, lavagem de mãos, não é, uso de luvas de procedimento estéreis. Sintam-se convidados a assistir. Eu coloco o link também lá no grupo de vocês, tá bom? Fernando, onde é a presencial no sábado? Oi? Tu tá dando aqui em Novo Oriente a Não, presencial? é aqui na minha cidade, viu? Tá certo. Então, ó, mais uma vez mais uma semana em que a gente cumpre, né, o que foi programado. Terça-feira a gente continua, né, dentro do nosso cronograma normal, mas repito, quem quiser assistir a aula amanhã, sinta-se convidado. Então, no mais, estou sempre à disposição de vocês. Dúvidas, né, falem comigo, vou falar com o Cássio para ele já fazer a mentoria de informática, português e lógica eu vou deixar para fazer no final, porque, né, são conteúdos realmente que a gente precisa ter mais em cima, né, para fazermos uma boa prova. Então, no mais, pessoal, até terça. Fiquem com Deus e se cuidem. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.